fazendo questão. Porque o time não tem nem zero personalidade, zero criatividade, zero poder ofensivo. Todo jogo a gente fala isso, ué. O Flamengo precisa, óbvio, porque dependendo dos outros resultados, ele pode cair para oitavo. Não, para oitavo. O Atlético recebe o América Mineiro. Isso. Se vencer, passa no saldo. Então, tem a história do saldo e tal. O Atlético Paranaense joga com o Bragantino, aí é confronto meio mas é no Atlético, né? O jogo é na casa é em Curitiba. Mas eu diria para você que o Flamengo vem como favorito, apesar do Corinthians precisar mais da vitória do que o Flamengo. É verdade que ainda não conseguiu confirmar a contratação do novo técnico, mas imagina-se, na teoria, um time, já que o problema era o Sampaoli, como muita gente diz, um time um pouco mais leve já nesse jogo. Salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje aqui vamos ver aí, né, o Kiozinho, o Pascoal aí, né, comentou sobre o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Vamos ver aqui tudo que aconteceu, né, no programa da ESPN de hoje. E também, pessoal, vamos ver aqui, né, a escalação da equipe do Flamengo, beleza? Mauro Naves também comentou aí sobre o Flamengo e Corinthians, grande jogo que vai acontecer logo mais hoje. E também, pessoal, vamos ver aqui, né, o Tite será anunciado? É isso mesmo, tudo indica que o Tite será anunciado depois desse jogo do Flamengo contra a equipe do Corinthians, fechou? Então, vamos ver tudo o que aconteceu, vamos ver aqui a possível escalação do Flamengo, qual time é que vai jogar contra a equipe do Corinthians, e também vamos ver aqui, né, o que o Mauro Naves, o Zinho e também o Pascoal falou sobre esse jogo do Flamengo contra a equipe do Corinthians. Mas antes de a gente dar o play aqui no vídeo, né, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e bora para a notícia. Seja melhor agora do que antes. Né? Então, mas assim, tá mais pronto, né? O Mário Jorge sabe agradar, entre aspas, assim, tipo, também não complicar, como outros fizeram lá no Flamengo. Então, se ele tiver tudo de melhor, o Bruno não treinou, botou o Cebolinha, não, mas não treinou para ser preservado. É óbvio que se tem o Bruno, vai jogar com o Bruno, vai jogar com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com não sei o quê. Só que o jogo é em São Paulo. Então tem de novo aquela necessidade de dar uma resposta, ainda mais depois da desclassificação. Mas eu diria para você que o Flamengo vem como favorito, apesar do Corinthians precisar mais da vitória do que o Flamengo. E quem está... mas o Flamengo ainda quer pensar no primeiro lugar, o Flamengo não quer se distanciar do Botafogo, vai ter que ganhar, esperar mais um escorregão, etc. e tal, garantir pelo menos a Libertadores, independentemente do título. Só que o Corinthians está muito próximo já da zona de rebaixamento. Não seria nessa rodada, mas uma derrota e algumas vitórias de quem está atrás dele ali já o deixaria numa situação muito preocupante. Sequência indigesta se encerra na próxima rodada, né? Daqui a 2 contra o Fluminense. Quer dizer, tem Fla e depois Flu. Pois é. O Flu fora de casa, depois um jogo bem mais acessível contra o América Mineiro na Neoquímica. Se o Flamengo ganha e o Vasco vence o São Paulo, que é em São Januário, aperta. Um pontinho que fica, né? Não, pois é, a situação do Corinthians dependendo dos outros ainda é muito delicada e o trabalho do Mano ainda é muito curto. Claro que ele vai tentar alguma coisa lá contra o Fortaleza, ele já queria fazer isso, fazer aquilo, mas aí pega um time muito preparado, mais bem preparado até. Não estou falando mais talentoso, mas mais bem preparado do que o próprio Flamengo, né? Que veio aí com esse ano tão turbulento. Fortaleza está prontinho na mão do Vojvoda. Não tem os talentos, evidentemente, que tem o Flamengo. Se tem uma coisa que o Fortaleza é azeitado, né? Exatamente. Mas é parada dura, viu? Acho que se o Mano pudesse assinar um empatezinho ali, ele assinaria antes, cara. O duro é ter que dar satisfação para a torcida em casa. Em casa, depois sem um time que tem a confiança zero. Mas a confiança do Corinthians é zero. Aceitaria também de bom grado. Acho que assinaria, sim. A confiança do Corinthians é zero para esse jogo. Zero. Mas é um jogo bom para ganhar uma moral. Ganhar do Flamengo. Sim. O duro é ganhar do Flamengo, né? Mas assim, o Flamengo também vem com dificuldades. É o melhor visitante. Sim, mas o Flamengo... time por time, assim, mas só mesmo que no caos que tava... É um time que, assim... Fora de casa, vai melhor que o líder Botafogo. A gente vai ver as respostas. Contra o Bahia, se você pegar o jogo foi um jogo duríssimo. Dificílimo. O Flamengo ganha de 1-0, bola parada, gol de pênalti. Olha lá, em cima do que eu tava falando agora, Zinho, ó. Um como mandante e outro como visitante.
O Corinthians, como mandante, fez 12 jogos. São 5 vitórias, 6 empates e perdeu apenas um. Tem um aproveitamento bom, né? De quase 60%. A única derrota foi para o Red Bull Bragantino, tomando um vareio. Fez 19 gols, sofreu 12. Um gol por jogo sofrido em casa, mais de um gol por jogo feito em casa. O Flamengo, fora de casa, tem um aproveitamento abaixo do Corinthians em casa, mas muito bom. 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 53,8%. Muito bom não, mas bom. 20 gols marcados, 21 sofridos. É porque perdeu 4, né? E empatou muito menos que o Corinthians. Mas se você pegar que você jogando em casa, o Flamengo jogando fora ganhou mais do que o Corinthians jogando em casa. Foram 5 vitórias do Corinthians em casa. E o Flamengo ganhou 6 fora. Aí também vê a posição na tabela, né? O Flamengo está no G4. E aí, com essa oscilação do Botafogo, é claro que todos começaram ainda a ter um sonho de chegar. Botafogo perdendo para o Fluminense, se mantendo com 52 pontos, e o Flamengo ganhando do Corinthians, vai para 46, fica a diferença de 6 pontos. Não. E aí você pensar que tem o Bragantino Tá todo ali... mundo achando que tem pode o Grêmio. chegar no Botafogo. Não, o Botafogo permitiu isso. Os da frente estão achando que Botafogo pode. permitiu todo isso. mundo, porque o Botafogo já está a 4 jogos com 1 ponto só, né? 6 pontos faltando, se isso acontecer. 12. Faltando 12 rodadas? Não, tá aberto. Tá aberto. Até porque tem alguns confrontos diretos com esses Sim. candidatos, né? Que já diminuiria caso ele perca para 3. Mas a vantagem é muito boa. E até falando de confronto direto, o Fabrício lembra, você falava do Corinthians e Vasco, do Vasco, caso vença o São Paulo encostar no Corinthians, o duelo entre os dois neste turno é em São Januário. Então, pois é. Não, a necessidade de vitória é maior do Corinthians, né? Pela posição na tabela e tal. Mas, como diz o Pascoal aí, o time sem confiança, o time acabou de perder merecidamente o título, o Fortaleza mereceu passar, né? O título não, mas a classificação. É um trabalho muito novo do Mano que está chegando, tem lá suas teorias diferentes do Luxemburgo, ele quer aproximar mais o time, ver se segura um pouco, apesar de que ele está olhando muito, os comentários são muito desse olhar para o ataque e tal, mas a gente sabe que o Mano primeiro vai diminuir espaços ali, foi o que ele encontrou, né? Primeira vez que ele viu, ele não quer time desarrumado atrás. O Flamengo corre risco de não ir para Libertadores. Que aí, Vaga direta. Aí a pressão era muito maior. Porque se você olhar na tabela aí, se ele pede pro Corinthians e os times ali atrás dele ganhar, vencer, ele não é que sai do G4. Não. O 9º colocado, por exemplo, que é o Fortaleza, tem 39 pontos. Só 4, é isso, né? 4 a menos do que o Flamengo. Então, tá todo... Sim, isso que eu todo falei, mundo precisa, né, nessa acabou a hora. Libertadores, não tem a decisão. Aí só o Fluminense... Pra quem que você acha que o jogo é mais importante? Corinthians ou Flamengo? Porque, convenhamos, tudo bem, o Corinthians não pode bobear, mas as chances de rebaixamento são remotíssimas, né? Acho difícil. Tem muito time pior que o Corinthians. O Corinthians, a tendência com o Mano é dar uma aprumada. O Corinthians está fazendo questão, hein? Puxa vida. E aquela sequência mais barra pesada passou, o Corinthians está fazendo questão. Porque o time não tem nem zero personalidade, zero criatividade, zero poder ofensivo. Todo jogo a gente fala isso, Vai mudar de terça para cá? Vai mudar? Vai lá, a varinha de condão vai se estabelecer? O Mano não tem essa varinha de condão. O Mano é um baita treinador, mas precisa de tempo para trabalhar. E ele foi contratado para isso, para trabalhar, melhorar o time, tirar o time de uma situação incômoda e ainda fazer a reformulação. Foi o que o presidente do Corinthians disse depois do jogo. Ele está contratado por 2 anos para reformular o time do Corinthians, para fazer essa reformulação. O Fábio Santos já disse que vai parar. Mas se você perguntar para o Fábio Santos hoje se ele vai jogar, ele joga. 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 Porque é um cara que tem... O Fábio Santos tem meu respeito sempre. Sempre. Eu também. Porque ele nunca se negou a jogar pelo... O cara que tem 2 mundiais, né? Ele ganhou pelo São Paulo e ganhou pelo Corinthians, né? Não, mas não vai parar amanhã cedo, não. Ele vai parar só no final do ano. Vai ter que jogar. Corinthians, não entre tem, outras vai ter conquistas, que ele jogar. tem 2 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Não, o do Fábio Santos, eu só tenho respeito ao Fábio Santos. Eu tenho muito respeito, não só pelo jogador, pelo cidadão. Porque o Fábio Santos merece como outros jogadores do Corinthians. O time do Corinthians... Fábio é uma unanimidade no universo do futebol. Não conheço quem não goste do Fábio Santos. Depende do prisma. O Zinho está falando, Pascoal, assim, aí depende. Se você olhar para o que o Flamengo precisa, óbvio,
porque dependendo dos outros resultados, ele pode cair para oitavo. Não, o Para oitavo. Atlético Tá em recebe o quinto. América Mineiro. Isso, Enzinho? é. Isso. Se vencer, passa no saldo. Então, tem a história do saldo e tal. O Atlético Paranaense joga com o Bragantino, aí é confronto meio Mas que mas é no Atlético, né? O jogo é na casa é em Curitiba. O jogo é em Curitiba. Em Curitiba. Então, os três times ali que estão querendo encostar, inclusive o Fortaleza não passaria em pontos, mas já ficaria perto. O Flamengo, dependendo do saldo aí, fazer a continha exatamente, pode ir para oitavo. Então você fala assim, pô, então é muito É um importante. debate, opiniões. Claro. opiniões. Atlético Mineiro e Curitiba, Fortaleza e América Mineiro, que também está pertinho, Mauro que eu falei e agora. o Pascoal, acho que o jogo é mais importante, a vitória é mais importante para o Corinthians. Eu já acho que é mais para o Flamengo. Porque eu, assim, com toda essa força que o Pascoal está falando, o Corinthians para mim não cai. É uma opinião. Eu acho que não Mas cai. não pode correr Tem time risco, pior. gente. Tem Pode time correr pior. risco. Não, tudo bem. Mas o ponto Flamengo, vai ficar na zona de rebaixamento. Agora, Risco qual é a enorme. Eu acho que dá mais tempo do Flamengo se recuperar com a chegada do Tite nesses 12 Aí, jogos não, e mas buscar o quarto lugar do que o Ô, Corinthians Mauro. começar Não, eu tô pensando em a se título. assustar lá atrás. Se o Flamengo, de repente, ainda sonha com esse título, de uma reviravolta, Tem que ganhar o jogo de tem amanhã. que ganhar o jogo de amanhã. sim. Eu Tem concordo. que ganhar Agora, o só jogo para a de gente amanhã. arrematar o bloco, Mauro, o Flamengo deve receber em breve o técnico que o corintiano tanto sonha. Você acha que isso de alguma maneira dá uma pimentada no jogo de amanhã? Não porque ele não vem, né? Se o Tite estivesse lá na beira do campo. Mesmo gente sem a ia presença ver. dele? Ah, não. Vai ficar xingando lá Mauro, o Mário Jorge. tem torcedor do Corinthians. O cara tem a ver com isso, pô. Tem torcedor do Agora, Corinthians ele, que acha que o Mano traiu o Corinthians. Eu sei, mas ele O não vai Tite. ele O não vai Tite estar traiu lá, o Corinthians. o Kleber Xavier não vai estar lá, o Matheus, filho dele, não vai estar lá, o César Sampaio, se for estar na coisa, na comissão, segundo o Zinho ainda, ele sabe que vai, mas não fala, né? Balzaço. Mas então, assim, Sampaio. por Tá isso certo, que Sampaio, seria ruim. Pode ter gente que fala, pô, mas o Tite também tá com mimimi, pô, vai querer mais jogar Corinthians? Vai, lá pra frente, vai ter que enfrentar. Mas se ele assumisse agora, sem também mexer direito e já ir lá, aí a coisa ia pegar. Mas agora é o Flamengo do Mário Jorge, o Flamengo do Arrascaeta O que Mário tá Jorge lá. botou cada um no seu cantinho. Não, então assim, acho que não vai ter essa Reina a pimentada. calmaria por lá, né? Cada um joga na sua Apimentada. Foi a posição, hein? tempestade em São Paulo e agora a coisa deu uma sossegada. Já são 13 dias da decisão da Posso Copa fazer uma do pergunta Brasil. pra você? Isso também só não mudar o faz bloco, ganhar nem né? perder. O Corinthians pegou o Flamengo do VP, não pegou? Pegou. Teve que pegar, né? Com a sogra ou sem a sogra, ele foi pro Flamengo e jogou contra. Aí você xinga tudo, mas não muda. Não Mas quer dizer que você vai ganhar por isso, enfim. Mas o VP não veio no VP não veio. Neoquímica, né? Ah, então não veio. pegou do jeito que eu tô Não, falando. pegou lá. Pegou no primeiro turno. Só fazer uma pergunta. Tá, só lá, né? O futebol tem coisas que a gente às vezes tem que parar para pensar. Você acha que o Tite traiu o Corinthians? Eu No acho que mínimo? não. Não, Gente, isso é uma coisa maluca, hein? não. Tem torcedor do Corinthians que fala, não, porque o Tite traiu. Como traiu o Corinthians? Puxa vida, ele tem uma proposta para trabalhar no Flamengo. E vou falar um negócio para você, entre Flamengo e Corinthians hoje, você ia para onde? Não, e tem mais um detalhe, né? Tem eleição no Corinthians daqui a alguns dias. E tem, Ninguém sabe o que vai acontecer. E os dois candidatos não ficaram contentes com o contrato de 2 anos do Mano. Eu estou passando uma outra informação para você. Os dois candidatos... o Maneiro da Augusto Melo- situação? Porque a situação não é tão situação. O William não deu toque pro posso- André Negão? Não. Vou fazer um contrato de 2 anos? Não falou com o André Luiz. Não falou. Eu já disse aqui, se o André Sanches, o André Luiz for presidente do Corinthians, o André Sanches será uma figura importantíssima nisso. Ele vai fazer parte da diretoria, muito possivelmente o vice de futebol. Tem o quê? Muito possivelmente. Se o Andrés vai, daqui a pouco ele vai ligar aqui para mim e vai falar que não é nada disso e tal. Eu sei com o que eu estou lidando. Mas é exatamente isso. Agora, eu não acho que o Mano tenha feito nenhum tipo... Não, o Tite. O Tite tenha feito qualquer tipo de traição nesse caso do Corinthians. Ele não quis pegar o Corinthians. Gente, para um pouquinho para pensar. Aí ameniza um pouco o fato de ter vindo o Mano, né? Que é também alguém com bastante história. Essa pergunta eu fiz porque foram 2 anos de contrato. E a resposta foi o seguinte, agora quem está do outro lado negociando, no caso o Mano, para pegar essa bucha, pode botar as cartas na mesa. Lógico, o Mano que quis mais garantia, isso aumenta a quando você multa. tem um relacionamento. O Tite não tá ali com o Corinthians. É diferente do Vitor Pereira. Sim, sim. E outra coisa, pode ser Vitor que ele Pereira. valorize, até sendo um pouquinho pudico aqui, que ele valorize tanto a história bonita que tem no Corinthians,
e não queira ter nenhuma ameaça de chamuscá-la numa passagem mal sucedida agora. Pode acontecer. Só para a gente corrigir uma informação, no jogo do primeiro turno já era o Sampaoli. Até o Corinthians jogou bem, foi 1-0 o gol do Léo Pereira. Tá. No final. Não pegou Mais não. uma daquelas, jogou Olha, bem a e gente vai perdeu. mostrar agora o Flamengo chegando nesse momento no hotel, aqui na cidade de São Paulo. Não sei em que região fica esse hotel. Você sabe, Fabrício? Não sei qual hotel que é. Imagino que seja algum hotel próximo do aeroporto ali. Deve ser ali Onde aquele... a seleção brasileira tem ficado, Isso, né? onde que ficou o Boca Juniors, inclusive. O Boca ficou nesse hotel, preferiu ficar nesse hotel, distante do centro de São Paulo. Só que você vê, For Esporte, o Flamengo chegando para esse jogo super importante para os dois, mas eu tô ao Fabinho ali. Fabinho. Eu tô com o Zinho. Acho que o peso para o Flamengo, que ainda pleiteia ser campeão, é maior. O Corinthians, para cair, só uma zebraça. Vamos dar uma olhadinha no pessoal descendo. Quem a gente não conheceu, É o Gabriel. Zinho Esse é o socorre. Gabriel, gerente de futebol. Desceu depois do Fabinho, né? E é engraçado lá, tem que usar máscara, tá vendo? Como se isso aí não fosse respeitado hoje, tá vendo? Tá escrito ônibus lá. Fabrício, Fabrício Bruno, primeiro de ser dos jogadores. Felipe Luiz. Aí o registro Vai ser ao vivo e a cores. Esse desse hotel momento. fica mais próximo do estádio do Corinthians, porque pega ali pelo Rodoanel, chega rapidinho lá no estádio do E do Corinthians. centro de treinamento do Corinthians é colado, né? Marcos Braz aí. Marcos Braz, Bruno Spindel. Eu tô curioso para saber a relação Tite-Felipe Luiz, se o Felipe continua com a idade que está, que o relacionamento deles é muito Pedro. bom. Olha o Pedro ali chegando. Levou para a Copa do Mundo de 2018, E conversa Thiago muito com ele, Maia. com tática e tudo. Copa América de 2019. Ele coberto ali deve ser o Cebolinha, viu? Não, Zé? aquele é o Cebolinha lateral gosta- direito. O Wesley desceu agora. Ele é que Wesley. desceu agora. Não, o lateral, o Varela, desceu na frente. Com o Bruno Henrique de bonezinho, Pablo. Jogadores. Aí o Gabigol. Com a imagem do Gabigol. A gente termina este bloco. Na volta a gente vai falar de um jogo mais ou menos também, que acontece domingo, 4 da tarde. E o Zinho jogou. E mudou completamente o panorama, né? Até antes da semifinal da Libertadores, se o Internacional, se o Colorado tivesse passado pelo Fluminense, iria todo de peito estufado receber o Grêmio no seu estádio. Agora, ainda mais da forma dramática que foi. Só Olha, registrar que o Arrascaeta veio. hein? E desceu. É o Mauro Jorge, que é auxiliar lá da comissão técnica. É o Lobinho, funcionário. O Lobinho. Se fosse o Mário Jorge Lobo Zagallo, o Corinthians estaria com mais dificuldade. O Mário Jorge é o interino aí até a definição do novo treinador. Vai com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, até aí nenhuma mudança, né? Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, aí já tem uma mudança, né? A entrada do Everton Ribeiro desde o início do jogo e a volta do Arrascaeta, que também não jogou a última partida. No ataque, Pedro e Bruno Henrique. Se a gente for olhar a escalação, é uma ótima escalação, é um ótimo time de futebol. A grande questão, Gonza, é a organização desse time. Se a gente vai conseguir ver talvez um time um pouco mais leve em campo, com a saída do Sampaoli, se é verdade realmente que a relação entre jogadores e treinador não era boa, quem sabe os caras já estejam um pouco mais leves, uma semana sem notícias ruins, né? Porque o Flamengo vinha de um clima de ebulição, né? Tremendo. É verdade que ainda não conseguiu confirmar a contratação do novo técnico, mas imagina-se, na teoria, um time, já que o problema era o Sampaoli, como muita gente diz, um time um pouco mais leve já nesse jogo. Eu tenho ali algumas dúvidas se o problema era só o Sampaoli. O Sampaoli que, sem dúvida nenhuma, não conseguiu colocar em prática as suas ideias, não houve ali um casamento, né, uma empatia dele com o elenco, e ele também não fez muita questão de melhorar isso. Então, essa aí, pessoal, a equipe do Flamengo está escalado, né? É o Flamengo que vai jogar aí com o goleiro Rossi, que vai começar na formação primeiro 4-4-2. O técnico é Mário Jorge. No gol vamos ter aí o goleiro Rossi. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Os zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Na lateral direita, vamos ter aí, né, o garoto Wesley. Pessoal, de volante ali vamos ter o Pulgar. Mais adiante, de meio de campo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Pedro e Bruno Henrique, né? Então, Gabigol segue no banco de reserva e o Flamengo vem dessa seguinte forma, né? Já comente aqui também, pessoal, o que você achou, né,
dessa escalação da equipe do Flamengo. Sendo você treinador, mudaria alguma coisa? Quem você trocaria e colocava como titular? Também comenta aqui, pessoal, sobre a situação do Gabigol no banco. Você está de acordo? Você aprova Gabigol no banco de reserva? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante. Vamos ver aqui também uma informação sobre o Tite. O grande treinador Tite será anunciado como técnico do Flamengo após o jogo contra a equipe do Corinthians. Era a informação aqui que chegou para o nosso canal Mengão News Oficial. O Flamengo está prestes a anunciar a contratação de Tite com vínculo válido até dezembro de 2024. A ideia da diretoria rubro-negra é divulgar a chegada do ex-técnico da seleção brasileira após justamente esse jogo contra o Corinthians nesse sábado. Segundo as informações do jornalista Renato Maurício Prado, o Programação do Flamengo, é realizar o anúncio da contratação de Tite domingo, para que o treinador já inicie os trabalhos na segunda-feira, dia 9. E, no entanto, caso o mais querido perca o clássico, para a equipe do Corinthians, existe a possibilidade do rubro-negro divulgar a chegada do novo comandante ainda no sábado, né? Então, o Flamengo aí está com a jogada de marketing, né? Se a equipe vencer, vencer o Corinthians, tudo certo, o Tite vai ser apresentado no domingo para segunda-feira. Caso o Flamengo perca, né? Como vai ser aquele vexame, aquela coisa arada toda, a diretoria do Flamengo vai apresentar o Tite, né? Para poder minimizar aí e ficar como eu posso dizer, sendo a repercussão, né? A chegada do Tite no Flamengo. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa informação aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Se você é inscrito, deixe muito like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe like, compartilhe o vídeo, que é muito importante. Ative o sininho de notificações para você estar recebendo aí os nossos vídeos diariamente, beleza? Então é isso aí, esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. E fui!